Eu estava um pouco preocupado essa semana com algumas situações e o Senhor começou a me dar uma palavra, né? João capítulo 5, para ministrar aqui. E quando foi ontem, o Senhor falou acerca desta mensagem no meu coração. De fato, esse texto, ele fala de uma libertação. Todos nós sabemos que cura e libertação, dentro do ministério de Cristo, elas andam juntas. Até porque nós fazemos menção de que existem enfermidades que são de causa humana, natural. O homem que exagera no sal está possibilitando a chance de ter uma pressão alta, não é verdade? Quem exagera no açúcar, uma diabetes, quem se estressa muito, enfim. Mas também existem enfermidades de cunho espiritual. Só para colocar você no texto, lembra da mulher encurvada? Jesus revela que há 18 anos ela estava assim por causa de um espírito. É tão semelhante à cura quanto à libertação, que quando vamos exercer a autoridade que nos é dada por Cristo, nós usamos o mesmo nome para realizar tal milagre de ambos, né? É uma doença, nós declaramos, sai em nome de Jesus. E se é caso de demônio, se é algo espiritual, nós usamos, sai em nome de Jesus. Porque cura e libertação, elas andam juntas. Essa é a missão que Jesus deu aos seus discípulos, para curar os enfermos e expulsar demônios no seu nome. Esse texto, ele nos apresenta cura e libertação andando juntas. É verdade que Jesus sai da terra de Israel, sai dos limites. Ele entra em Tiro e Sidom. Essa cidade, ela é marcada no Velho Testamento em virtude de alianças que Israel fez com os cananeus, né? Se lembra o rei de Tiro, que ajudou na construção do templo no período de Salomão, né? E Salomão abasteceu essa nação que enfrentava por um período de fome, de Tiro. De Sidom, você vai lembrar de Etbaal, de Jezabel, que introduziu o culto a Baal nos tempos do profeta Elias, né? Aquela idolatria que houve em Israel, este cenário. O texto nos chama a atenção é que acaba no capítulo 15 uma discussão entre Jesus e um grupo de fariseus. Depois dessa discussão, depois de tudo aquilo que havia ocorrido, Jesus pega a fim de descansar. Rafael, de onde se tira isso? Marcos capítulo de número 7, ele relata a mesma passagem. Jesus vai sentido a terra de Tiro e Sidom, e o texto de Marcos diz que, entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, porém, não pôde se esconder. Por que ele não pôde se esconder? Segundo Marcos, há um comentário dos discípulos que estão com ele. Há uma mulher, cananeia. Essa mulher, ela não é do povo de Israel. E nós falaremos disso mais à frente. Ela tem uma necessidade de libertação. Sua filha está miseravelmente endemoniada em casa. O texto diz que ela, ouvindo falar de Jesus. Agora você compreende comigo que Marcos está tentando esclarecer, dizendo que Jesus entra numa casa e se esconde, porém não pôde se esconder. Porque essa mulher, ela tem uma necessidade, é de libertação. E ela ouve falar que aquele que cura, aquele que liberta, aquele que é o Messias aguardado, o filho de Davi, está na casa, está no ambiente. Então ela vê nele a oportunidade de ter a sua libertação, de ter o seu milagre. Então você precisa
compreender que mesmo tendo uma necessidade, ela agora tem o conhecimento. E necessidade nunca pode ser superior ao conhecimento. Porque não adianta saber, não adianta ter uma necessidade se eu não souber como resolvê-la. É tipo mulher grávida, irmão. Eu estou com uma fome, Rafa. Deus me livre de passar por gravidez de novo, olha, até agora. Não esse ano agora, ultimamente. Né? Estou com uma fome, Rafa. O marido, né, muito bem, carinhoso, vai dizer para a mulher, o que você quer? Né? Não sei. O que eu não sei? É doce? Não. Chocolate? Não. É tijolo? Também não. O que é? É um negócio tipo assim. Você percebe que isso traz uma confusão? E a necessidade dela ou dessa pessoa não pode ser atendida se não tiver o conhecimento de o que ela quer, de o que ela precisa. Então não adianta dizer eu tenho fome se eu não sei o que quero, se eu não sei o que preciso para saciar a minha fome. É por isso que ela tem uma necessidade de libertação, mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu que aquele que está na casa pode resolver o seu problema, pode resolver a sua necessidade. É interessante porque isso confirma, é um ponto. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, mais importante para que a minha necessidade seja atendida é aquilo que eu ouço e não aquilo que eu sinto. Eu sinto fome, mas sentir fome não resolve a minha necessidade. Agora, quando eu ouço, quando eu tenho acesso ao conhecimento, eu consigo resolver a minha necessidade. Aleluia. É por isso que existe uma importância em você vir a esta casa e ouvir a palavra de Deus. Você consegue enxergar que nós vivemos numa geração que está muito preocupada com aquilo que vai sentir. Está muito preocupada com aquilo que vai sentir. É por isso que não encontram libertação. É por isso que nunca vão encontrar Jesus. Por quê? Porque estão mais preocupados com o que vão sentir no culto do que vão ouvir. O culto sempre vai ser chato para quem veio com o propósito de sentir. O culto nunca vai ser bom para quem veio com o propósito de sentir. O culto nunca vai ser maneiro, legal, nunca vai ser forte para quem não vem com a proposta de ouvir. Então você consegue entender que a sua necessidade esta noite, ela pode ser resolvida a partir daquilo que você está ouvindo. Então você olhando para esse texto, a gente consegue entender o ambiente de culto. Jesus está nesse lugar. Ele entrou nessa casa. Eu não confirmo por aquilo que sinto, porque enganoso é o coração. E arrepio qualquer pessoa pode tirar de nós. Uma palavra bem dada, um beijo no cangote, um filme meloso, Titanic, faz você sentir arrepio. Só que eu não estou aqui firmado naquilo que sinto, pois pode variar. Eu creio naquilo que eu ouço, ouvindo a palavra de Deus. Porque mesmo não sentindo, eu ouvir dizer pela palavra que Ele estaria presente em nosso meio e que não nos deixaria. Oh, glórias a Jesus. É o Espírito Santo quem cuida da igreja. O ser humano, na sua forma natural, não consegue atingir ou conhecer a Cristo se pelo Espírito não for concedido. Jesus fala do Espírito Santo em João 14, o Consolador, o amigo que estaria presente, habitaria em nós. Um dos papéis do Espírito Santo para com a igreja
é Ele guiar ela em toda a verdade. Porque se o Espírito Santo não nos guia na verdade, a gente abraça qualquer mentira. É o Espírito Santo. Jesus disse, olha, Ele estará em vós e o mundo não pode receber. E Ele me glorificará. O Espírito Santo está desde o começo dessa reunião, por intermédio do louvor, da ministração do teatro, te dando pistas de alguém que está na casa e pode resolver a tua necessidade. Ou você pode levantar as suas mãos. Sustente ela no alto. Eu quero dizer para você, o glória que está sendo dado desde o começo é uma pista de alguém que está na casa e pode resolver a tua necessidade. O louvor que foi cantado no começo era uma pista que estava sendo dada de alguém que está na casa e pode resolver a tua necessidade. Só quem veio ouvir a palavra aqui já encontrou Jesus essa noite. Levanta a sua mão mais alto que você puder e dá um grito de glória. Só quem encontrou Jesus nesse lugar. Aleluias. Eu ouvi dizer que Ele está na casa. Ele não pode se esconder. É por isso que para muita gente existem dois tipos de cultos. O culto de quem sabe ouvir e o culto de quem vem sentir. Quem vem para sentir é inconstante. Por quê? Porque quando toca o corinho, eu vou lá em cima e pulo e rodo. Mas já não sinto na hora da palavra, porque a palavra me confronta. O culto de quem vem sentir está preso a tocar, a cantar, a pular. O culto de quem está ouvindo aqui essa noite é de encontrar Jesus, que já está passeando em nosso meio. Eu não vou demorar, eu posso liberar uma palavra só para quem quiser receber essa noite. Você vai sair daqui, só para quem está ouvindo, sustente ela no alto. Você vai sair daqui melhor do que quando você entrou. E eu vou melhorar. Tem coisas que você está ouvindo aqui e você vai colher os frutos dentro da sua casa e você diz glórias a Deus essa noite. É só para quem está ouvindo esse culto. Ela vem gritando, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai perceber que entre ela e Jesus estão os discípulos, estão mais próximos. Jesus vai dar uma resposta para ela, mas não no primeiro momento. O texto diz, e não lhe respondeu. Acompanha comigo, verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ele permanece em silêncio. Os discípulos estão mais próximos e, com a sua mentalidade judaica, visto que esta mulher é do povo gentílico, é um não judeu, não tem direito ao reino. Olham para Jesus e fazem leitura do seu silêncio, dizendo, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. O que me chama a atenção é esse pensamento, porque os discípulos andam com Cristo, mas ainda não compreenderam o que de fato é ser cristão. Ainda estão agarrados à tradição, ainda estão agarrados à religiosidade, às interpretações errôneas impostas pelos fariseus. Manda ela embora. A leitura que eles fazem do silêncio é esta: manda ela embora. Eu olho a Bíblia Sagrada e vejo entre Jesus falando e o silêncio duas coisas. Você precisa entender que a palavra de Jesus, ela rompe distância. A palavra de Jesus, ela consegue entrar em lugares que, mesmo o seu corpo físico, neste tempo não entrando, ela produzia resultado. Lembra, o centurião tinha um servo doente na sua casa? Pede a ele aí para curar o meu servo, está doente.
Eu vou lá, disse Jesus. Não diz para ele que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu sou homem de autoridade, eu digo a este vai e ele vai, digo vem e ele vem. Diga a ele que libere apenas uma palavra. Jesus não está na casa do centurião, mas vê no centurião fé. Libera a palavra e o texto diz que a partir daquele momento, o seu servo distante ficou curado. A palavra de Jesus, ela tem esse poder de libertar quem está distante. Só que o silêncio de Jesus, ele traz algumas verdades. Porque o silêncio de Jesus, ele vai revelar a condição de quem está perto. Os discípulos veem no silêncio, ele me rejeitou. Sabe qual é o problema de muita gente? É que está fazendo leitura errada do silêncio dele. Silêncio dele, para alguns, é rejeição. Só que o texto diz que uma mulher vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para os discípulos, esse silêncio, ele rejeitou ela. Manda ela embora. Só que para essa mulher o texto diz, e ela continuava gritando. Ela continuava gritando. Eu gosto desta mulher, porque ela nos ensina que mesmo ele não falando com ela, não quer dizer que ela não vá falar com ele. Oh, glória a Deus. Ela é aquele tipo de crente que ele não fala comigo, mas eu não vou deixar de falar com ele. Olhe para alguém que está do seu lado essa noite. Diga assim: o silêncio dele não significa o teu silêncio. É como uma conversa, irmão. Quando ele fala, todo mundo se cala. Mas a pergunta que eu faço essa noite: e quando ele se cala? Talvez, missionária Rita, a gente passou a vida toda fazendo uma leitura errada do silêncio de Deus. A gente tem costume de cantar que quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então a gente colocou na cabeça que todas as vezes que ele não está respondendo a nossa oração, que ele já não mais levanta ninguém para falar com você, ele está trabalhando. Só que nesse texto, o silêncio de Jesus parece que abre um espaço para revelar a condição de quem está perto. É no silêncio que alguns vão reclamar. É no silêncio que alguns vão ficar chateados. Só que também é no silêncio que tem gente que está intensificando a sua adoração. Senhor, filho de Davi. Oh, aleluia. Então você precisa entender que o silêncio dele não é uma rejeição. O que é, Rafael? O silêncio dele é uma oportunidade para adoração. Eu posso liberar uma palavra aqui essa noite? Enquanto tem gente no silêncio reclamando da vida, chutando balde, abandonando tudo, aqui tem crente que mesmo no silêncio está gritando mais alto, adorando aquele que pode resolver. Deixa eu liberar essa palavra. O teu silêncio não muda quem ele é, mas o silêncio dele vai revelar quem você é. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele, diga assim para ela: quando ele se cala, diga, quando ele se cala, é uma oportunidade para a adoração fluir dos teus lábios, declarando que ele é o Senhor. Eu fico imaginando
E quem é pentecostal aqui, é gostoso quando ele levanta alguém para falar com a gente, né? Esse dia eu estava falando com ele, falei, Senhor, mó tempão, né, Deus? Nem para dar aquela palavra de, lembra das tuas promessas. Eu falei, faz tempo. Só que Jesus está usando o silêncio para revelar o tipo de adorador que nós somos. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite, que já faz um tempão que não ouve ele falar. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite, que já está desesperado faz tempo, porque sente saudade de ouvir a voz dele. Até colocou em xeque, dizendo, será que realmente eu sou crente? Será que realmente eu estou salvo? Só que Jesus entrou aqui essa noite para dizer, enquanto a minha boca se fecha, os meus ouvidos se abrem para ouvir quem é você diante da adversidade. Se você não gosta de adorar, eu te entendo, mas só quem vai levantar a adoração essa noite, eu quero lhe dar 5 segundos para você intensificar aquilo que ele é da sua boca. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Ele fica em silêncio. É uma oportunidade, ela fala. Ela continua gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É quando ele se vira para ela e vai dar uma resposta, há uma expectativa que é criada. Ele virou, vai falar. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente precisa entender que o judeu, ele teve sempre uma concepção errada da manifestação do Messias, grande parte dos judeus. Eles sempre se viram como o povo de Deus, o povo da aliança. Paulo chega a esclarecer disso. João, ele diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus está revelando aqui a sua missão. O problema é que na concepção do judeu desse tempo, o Messias só iria vir para Israel. O Messias seria exclusivo da nação e de mais ninguém. O problema é que essa mulher não é da terra de Israel. Essa mulher não nasceu no povo da aliança. Tirando o fato de não ser israelita, ainda é mulher. Eles não aceitam porque, na mente do judeu, nós somos exclusivos. Só que o que eles precisam entender é que esta fala de Jesus revela não que eles eram exclusivos, mas sim a sua prioridade. Primeiro os judeus, ele veio para os que eram seus. Quando ele aparece nesse cenário, fora dos limites de Israel, ele está dando sinais daquilo que seria a sua obra para com a igreja. A graça sendo manifesta e revelada. Então eu sou judeu, eu tenho uma mente que pensa que eu sou exclusivo. E agora vem alguém que não é da minha tradição, que não é do meu padrão, e vem gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um título messiânico. Você lembra de Bartimeu? Está no caminho, cego. Ele passa e ele grita, Jesus, filho de Davi. Era o reconhecimento dizendo, tu és o Messias, tu és o aguardado. Só que Bartimeu é judeu, está dentro do padrão, anda conforme todo mundo. Ela não, ela quebra o padrão, ela não é do padrão, ela não é da tradição, ela não é do jeito que todo mundo espera,
mas a mensagem que ela faz é igual da de quem é do padrão. Só que os discípulos pensam, não pode receber. Por quê? Porque está fora do padrão. Não pode receber, por quê? Porque ela não faz parte do nosso nicho. Não dá. O problema é que quem pensa que é exclusivo se incomoda com quem vem fora do padrão. Dá uma olhadinha para alguém essa noite. Tem gente que já entendeu. Diga assim, o problema, diga o problema, é que quem pensa que é exclusivo se incomoda com quem vem fora do padrão. Você percebe que os discípulos estão incomodados não com o que ela fala, porque o que ela fala é igual a quem faz dentro do padrão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles não estão preocupados com a mensagem. Eles estão preocupados com a forma que está sendo feito. Por quê? Porque ela não tem o padrão da casa. Ela não é aquele padrãozinho ajeitado, como a gente espera. Ela é de fora do padrão, fora do jeito de viver. Mas a mensagem dela é a mesma que é de quem está dentro do padrão e dentro de casa. Posso dizer uma coisa, irmão? Roger que gosta. Tem muita gente preocupado demais com a nossa geração, irmão. A preocupação é boa, sim, quando a gente quer ver crescer. Mas existe uma geração, não aqui essa noite, lá em Niterói, lá em Caraí, onde eu trabalho, que está preocupado demais. Por quê? Ele não se preocupa com o padrão. Ele não se preocupa com a mensagem. Ele está preocupado com a forma que vai a mensagem. Se não for desse jeito aqui, está errado. Se não for de gravata, não rola. E está chegando o tempo, irmão, da gente se libertar e entender que melhor do que o padrão da casa, é a mensagem que está sendo declarada. Eu não gosto de worship. É assim que fala, né? Eu não gosto. Eu não gosto de teatro. Eu não gosto de ministério de dança. E eu pergunto, mas qual é a mensagem que está sendo dada? O Espírito Santo de Deus. Eu acho que você perdeu o princípio. Por quê? Porque você não prega mais de camisa social. Eu acho que você perdeu o seu jeitão, porque você agora está escutando esse estilo de música, você já não escuta mais o hino da harpa, ou melhor, não, você perdeu o padrão, que agora você voltou a escutar hino da harpa, abandonou o worship, sei lá, está fora. A preocupação do momento não é com quem, não é a mensagem que está, mas é a forma e com quem está usando da mensagem. Ela está chegando perto de Jesus. Isso é que eu amo. Quando ela chega perto, se fosse Rafael, irmão, você está falando o que de mim aí? A gente que não tolera nem um posicionamento contrário na nossa rede social. Imagina o cara passando, manda ele embora. Você é comigo, irmão. Mas Jesus está me libertando. Não, mano, você nem está no meu post aqui, mano. Você está fazendo aqui no meu hall de amigos. Eu esperava que ela chegasse gritando, dá licença, você não tem nada a ver com isso, eu quero falar com ele, mas não. Ela chega perto dele, aleluia, e o adora, o texto diz. Quem é do padrão, do sistema, está incomodado, manda ele embora, e ela está adorando ao Deus do céu. Sabe por quê? Porque não se derruba sistema construindo outro sistema. Não se derruba sistema criando um novo sistema. Não se derruba uma tradição criando uma nova tradição. Então o que ela vai fazer? Ela vai adorar a Jesus. Enquanto eles falam dela, ela está falando com ele que pode resolver a sua necessidade. Não, vou melhorar para você. Enquanto falam de você, você está aqui essa noite, nesse domingão, de mãos levantadas, com um sorriso na máscara, dizendo assim: Ele é a causa e a razão de eu estar aqui esta noite. Levante as suas mãos para o céu aqui. Eu não sei se você veio por causa da curtida, eu não vou mendigar like essa noite. Eu estou aqui por causa dele, em nome dele. Se quiser me acompanhar,
acompanhar, levanta a mão mais alto que você puder e dá um grito de glória, só quem está por causa dele. Você parou por quê, Rafael? Ah não, todo mundo está falando de mim, irmão. Todo mundo vai deixar de me seguir. Quem está falando com ele não perde tempo com o que falam dele. Enquanto falam da gente, a gente está se aproximando daquele que pode resolver a nossa necessidade. Estão dizendo por aí que foi o pior ano da sua vida. Estão dizendo por aí que você já não se levanta mais, que você vai terminar igual os seus pais. Enquanto estão falando de você, você está pertinho dele, agarrado com ele, clamando o nome dele, reconhecendo quem ele é. Se eu sou você, dava um glória a Deus bem forte. Enquanto os fofoqueiros trabalham, os adoradores adoram o nome daquele que é. Aleluias. Ela chega e adora: Senhor, socorre-me. Você quer conversar? Estou parafraseando o texto. Quero. Então vou dizer uma coisa para você. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está usando uma figura de linguagem. A Bíblia Sagrada, por diversas vezes, Jesus utiliza parábolas, metáforas. Então não se escandalize com isso. Jesus já usou do casamento para falar. Paulo já usou da circuncisão, que é o ato de cortar o excesso de pele do órgão masculino, para ensinar sobre o mover do Espírito Santo em nós. A tipologia usa de diversos símbolos do Antigo Testamento, de um relacionamento de homem e mulher, e falo com garantia, porque estudo a palavra, para apresentar a igreja como uma noiva, que aguarda a vinda do seu noivo. É ter relação com o próprio Jesus de forma íntima, como ele é. Se você se escandaliza com tudo isso, olha essa, e é Jesus quem fala. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está sinalizando para ela, dando algo que ela entende. O cenário aqui é um cenário de uma casa de quem não é judeu, a qual os filhos sentavam na mesa e os cachorrinhos ficavam próximos aos pés. Eu li um comentário dizendo que não era um cenário judaico, e eu concordo com isso, por causa que possivelmente os judeus não tinham cachorros. Ele monta um cenário para ver se ela entende o que ele está tentando dizer. Só que ela entende o que ele está tentando dizer e diz para ele: só que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo para ele: olha, eu não estou aqui brigando por lugar, nem por cadeira. Eu só estou dizendo para você, a gente está distante. O que eu como não é muito, como um filho come. Mas o pouco que eu como me dá certeza para me manter de pé. Ela diz para ele, olha irmãos, eu lia isso, eu jurava que era sobre o acesso. Só que não é sobre o acesso. Ela está falando é sobre ter fome. Ela diz para ele, olha, eu como pouco, mas eu como bem. Olhe para alguém que está do seu lado, diga assim para ele, de que adianta? Não, diga com fé, de que adianta ter a mesa, mas não ter fome?
João capítulo 6, Jesus está dando seu parecer para uma multidão que gosta de milagre. Vocês querem pão? Queremos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João diz, ele veio para os que eram seus. Os judeus tinham acesso ao Messias. O problema é que eles tinham muito acesso à mesa, mas tinham pouca fome. E sabe qual é o problema de muita gente? É que tem muito acesso, mas pouca fome. Todo dia o pai bota na mesa o pão vivo. Come mais um pouco. Você tem acesso pelo Facebook, pelo celular. Você tem acesso pelo aplicativo. Segundo os historiadores, uma criança de 12 anos, hoje, tem mais acesso a informações do que um imperador romano. Você pode baixar estudo. Tem YouTube. Tem o canal da igreja. Ó, fazendo comercial. Você tem muito acesso. Qual é o problema? O problema é que você já senta na mesa de barriga cheia. Eu vou melhorar. A Gabi, ela tem o costume de ficar beliscando. Rafaela não, Rafaela, ela dá o tapa direto. Aquela. Ela fica beliscando. Pra cá, Vitor. Ela pega o docinho. E às vezes, sem a gente perceber, ela está comendo. Aí Joyce prepara aquele estrogonofe, irmão. Aquela costela com agrião. Olha o que mamãe fez para você, Gabi. Aí ela bota a primeira colherada num prato bonito. E diz, mãe, não estou com fome não. Mas você não está com fome por quê, Gabi? Gabi não está com fome porque já ficou beliscando em coisas que não sustentam ela de pé. O problema é que a gente está vivendo numa geração que tem muito acesso à palavra. O Wallace esses dias me apresentou eu me esqueci o nome, é áudio da Bíblia. Para quem não consegue, tem uma vida muito corrida, às vezes sai de manhã, quer ouvir a palavra, mas não tem como parar para ler. Então ele baixou os áudios e bota no ouvido, né? E vai escutando, Deuteronômio capítulo 6, e o cara vai lendo, narrando. Olha as facilidades do acesso. O problema é que a gente não continua não se mantendo de pé. Por quê? Porque a gente tem muito acesso, mas pouca fome. A gente já sobe na mesa de barriga cheia com o nosso futuro. Já sobe na mesa, aleluias, com a barriga cheia das coisas desse mundo. E todos os dias o Pai te visita pela manhã, porque a Bíblia diz que é Ele quem é responsável daquilo que te alimenta. Coloca todo dia você sentadinho na mesa, coloca lá para você. Você podia estar cantando, você podia estar pregando, você podia estar participando do ministério, mas você não faz. Não é porque você não pode, é porque a sua barriga já está cheia com as coisas desse século. Oh, Jesus, estou pregando para mim, irmão. Então não vem dizer que é falta de acesso. Você tem acesso, você não tem fome. Só que em contrapartida, tem uma geração que não tem a internet que você tem, que não tem a biblioteca que você tem na igreja, que não tem os departamentos que você tem na igreja, que precisa cuidar de filho pela manhã, cuidar de filho durante a tarde, dar banho na criança, dormir tarde porque prepara para o seu marido a sua cama, sua comida. Às vezes o que lhe sobra do dia é 20 minutos e um culto como esse. Arabadagaçu, decantarabás. Mas está de pé, porque mesmo comendo pouco, tem muita fome da presença. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está falando com alguém aqui essa noite.
Arabalagaçu decanta arabadácia. Oh Jesus. É Jesus dizendo para muita gente essa noite: você tem pouco acesso, mas já que você tem muita fome, receba do pão da vida esta noite para... Eu estava falando para Jesus. Eu falei: Senhor, sentindo saudade da tua presença. Eu falei: eu nunca passei por isso, Senhor. Estou tão perto, mas pareço que estou tão longe. Aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra. Sabe qual é a diferença do Rafael de agora para o começo da caminhada? É que você não tinha hora para dormir. Você ia trabalhar cedo no outro dia, mas ficava acordado porque você sonhava em pregar minha palavra. Sabe qual é o problema de muita gente? É por isso que muita gente está abandonando tudo, largando o ministério, largando tudo. Por quê? Porque no começo da caminhada você tinha muita fome e o pãozinho chegava fresquinho na mesa. E agora? Agora o sucesso subiu à sua cabeça. Agora as coisas desse mundo, as conquistas desse mundo subiram a cabeça. Então, já que você que tem acesso, que podia estar ministrando na casa, cantando louvores, servindo nos departamentos, não quer, Jesus está dizendo que está levantando uma geração que está sem tempo para trabalhar, mas está levantando a mão dizendo: eu estou aqui para me alimentar mesmo. Levante suas mãos o mais alto que você puder, porque Deus está te dando a oportunidade de conserto esta noite e te libertar aqui neste lugar. Diga para alguém que está do seu lado: eu quero encerrar, as horas já se foram. Diga para alguém: como é que está essa fome aí? Diga. Não, diga a ele. Se ele for pentecostal, melhor ainda, ele vai entender. Diga: como é que está essa fome aí essa noite? Oh Espírito Santo de Deus, oh glória a Deus. É quando Jesus é surpreendido por essa resposta. E ele diz assim: grande é a tua... Bem baixinho. Grande é a tua fé. Ora, se ela tinha uma grande fé, por que ela não abriu a boca para que o demônio saísse? Por que ela não declarou? Porque ter grande fé não faz milagre. Fala a verdade aqui. Quem está passando por adversidade aqui, levanta a mão. 7 pessoas. Oi. Seja qual for, você já orou dizendo assim: vai embora em nome de Jesus? Já ou não já? Você já falou: a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai embora, doença? Já ou não já? E saiu? Porque grande fé não faz milagre. Grande fé me leva a uma pessoa que pode resolver a minha situação. Oh Jesus, você não entendeu? Melhor do que milagre é você se aproximar dele. Jesus. Melhor do que cura é você seguir aquele que é o autor e consumador da vossa fé. Eu estou dizendo para a gente que está com filho endemoniado dentro de casa. Eu estou dizendo para a gente que o seu interior está machucado, mas Deus está dizendo: grande é a tua fé. Não pelo milagre que Ele vai fazer, mas pela tua proximidade com Ele em meio dos problemas. Só quem está perto dEle esta noite, levanta a sua mão para adorar aquele que vive. Só quem está próximo.